Mateus capítulo 22, a partir do verso 15. Qual é a relação entre o cristão e a política? Qual é a relação entre o cristianismo e o sistema político partidário? Essa pergunta eu te respondo agora, sem nem ler o texto. É tudo a mesma coisa. A relação entre o cristianismo e a política? Ora, os dois são iguais. Sim, o Vaticano é um Estado, não é isso? Olha aí, como é que não é política? O Papa não tem a representatividade de um chefe de Estado? Quando ele chega em um país, ele não é uma celebridade que tem uma conotação não apenas religiosa, mas também política? Ué, antes do final do primeiro milênio, Gregório não assume os dois poderes, a igreja e o Estado? Quem não normatiza a religião cristã sobre todo o império não é Constantino? E você acha que tem diferença entre cristianismo e política? Não. Cristianismo tem política. E política também tem o quê? Cristianismo. Você vai em repartições, hoje não são todas, mas em algumas você encontra o quê? Um crucifixo. Você vai em alguns locais que são de domínio público, você encontra o quê? Uma imagem de algum santo, alguma santa. No cristianismo não houve e não há lutas pelo poder? Quem não quer ser o Papa, cara? Quem não quer mandar na PUC? Quem não quer ter motorista particular? Ora, a CNBB, Conselho de Bispos, o que eles fazem? Política. É óbvio. E o que os políticos fazem com os crentes? Política. Você tem partidos que são chamados de partidos o quê? Evangélicos. Aí o indivíduo pergunta, mas a relação entre cristianismo e política, qual é a relação? A relação é que é a mesma coisa. Do cristianismo você tem que ser mais. E a única forma de você buscar ser mais é galgando cargos de autoridade. Para consegui-los, você faz o quê? Política. Se ninguém te conhecer, quem vai votar em você? E quanto mais você quer subir, mais você tem que fazer o quê? Concessões. Você quer ficar com aquela igreja? Você quer ficar com aquele estado? Você quer ser apóstolo? Você quer ser bispo? Você quer ser o pastor primaz? Você quer ser presbítero? Chegou a sua vez de ser diácono? O que você vai fazendo? Política. Quando há a escolha por parte do povo, você compartilha com aqueles aos quais você é próximo. Quando não há escolha por parte do povo, você compartilha com quem? Por quem vai decidir se você é a bola da vez. E aí você fica fazendo ruminações com as pessoas e dizendo o quê? Está tudo nas mãos de Deus. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Mas o que o indivíduo quer? Poder. E aí ele fica pensando, peraí, qual é a relação entre cristianismo e política? Quem estabelece o cristianismo é o imperador chamado Constantino. Logo, cristianismo e política é a mesma coisa. Um retroalimenta o outro. Acabou. Mas espera aí, pastor. E como é que a gente faz? Se você me chama de pastor, você quer saber do evangelho. Qual é a relação entre evangelho e política? Esse é o nosso tema dessa manhã, meu amigo. Olha o que diz a Escritura. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Os fariseus acabam de sair, e qual é o pensamento deles? Nós não conseguimos debater com esse homem, mas a gente precisa derrubar esse cara. O que nós vamos fazer? E enviaram-lhes discípulos,
juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Meu amigo, isso aqui é política pura. Aí os crentes hoje ficam escandalizados. Oh, Brasília, olha isso aqui. E enviaram-lhe os discípulos, os fariseus, os professores religiosos, os teólogos. Eles colocam quem agora? Os mais novinhos. Vamos colocar essa geração que está comendo bola, essa geração que está cheia de gás. Vamos colocar esse pessoal mais novo que tem outras formas de pensar. Vamos colocar os mais novos para ver se dá uma chacoalhada nesse homem. Colocam quem? Os discípulos. Se é discípulo, obviamente ele é o quê? Mais novo. Colocaram os discípulos juntamente com quem? Com os do partido de Herodes. Porque todo cara novinho, ele acha que através da política ele vai mudar o mundo. Por isso que você tem tanta gente no começo dizendo o quê? Vote em mim que eu vou ser diferente. Vote em mim que eu vou fazer a diferença. Vote em mim que eu não estou coligado com ninguém. Esse cara não entendeu que o sistema não trabalha com pessoas. O sistema trabalha com ideologias estabelecidas por pessoas que são intocáveis. E por que os jovens são tão seduzidos a pensamentos políticos ou religiosos que são um tiro do pé desde o seu nascedouro? Porque no jovem está a força, está o vigor. Nos mais velhos, essa força já cai. Ouvir rock que se ouvia nos anos 60 e 70 já dá dor de cabeça. Comer aquela comida que era boa, que você matava 2 pratos, só de sentir o cheiro, vai para mim um chá de boldo. Para enxergar alguma coisa, segura aí, deixa eu ver daqui do mezanino, mais para trás. A força é menor, a sabedoria é muito maior. Os fariseus, com toda a sabedoria, não conseguem. Botam a rapaziada da força, que chega chegando. Aí os novinhos, como são muito mais fáceis de serem cooptados politicamente e religiosamente, o que eles fazem? Eles levam os políticos mais novos. Eles levam o partido dominante, a situação. Vão os discípulos dos fariseus, os novinhos, o pessoal que, se fosse nos dias de hoje, arrebenta no Facebook, corrente de zap direto, vazamento de áudio, e eles levam também quem? O partido que manda. Leva os herodianos. Consegue imaginar essa claque chegando perto de Jesus de Nazaré? Ah, meu amigo, eu queria estar lá. Imagina o homem sentado, e aí vem essa rapaziada nova, cheia de gás. Vem o partido político dominante, querendo saber uma coisa. E olha só a pergunta. Olha como é que começa. Olha o que é política. Mestre! Esses homens reconheciam Jesus como alguém que tinha algo bom para ensinar? Política é mentira, rapaz. Se eleito for, está desfazendo amizade em Facebook por causa de político, rapaz. Brigando com os outros, passando correntinha de zap, troço de política, rapaz. Tudo mentiroso, rapaz. Está aqui, ó. Há 2000 anos atrás, quem nasceu nessa época já sabia que é tudo mentiroso. Olha aqui. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Olha a redundância. Se é verdadeiro, logo, ele só pode ensinar o quê? Se ele ensina o caminho de Deus, logo, ele é o quê? Meu povo, eu sei que vocês passam necessidade e que está faltando muita coisa. Se eu passo necessidade, falta muita coisa. Se me falta muita coisa, eu passo o quê? Aí o cara acha que agora, em 2017, agora vai.
Agora é diferente. Agora o povo está lúcido. A patotinha dos novinhos, juntamente com o partido político da época, chegaram para Deus encarnado em forma de ser humano, em forma de homem. E chegaram para ele dizendo o quê? Mestre. Não, o senhor está lembrado quem nós somos, não está? Você está lembrado quem nós somos? Mestre, nós sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Política faz você se achar uma coisa que tu não é. Ou se tu for, eles falam algo que tu é, para referendar em você a sensação de que eles te legitimam. Porque quem vai dizer, diante de uma saudação dessa, que não é verdadeiro, que não é mestre? Mas é um povo que chama Jesus de mestre e não tem de Jesus ensino nenhum. Nos nossos dias é assim, é um povo que chama o pastor de pastor, mas não vê nele um condutor. Chama o pastor de reverendo, mas não tem naquela figura nenhum tipo de respeito. Chama o político de Vossa Excelência, mas engata um palavrão logo a seguir. Chama a mulher de mãe e trata de assuntos com ela que faria qualquer pessoa que passa na rua corar de vergonha. Chama de pai, mas trata pior do que um companheiro que se encontra em cada esquina. Cuidado com isso. Cuidado com os prelúdios elogiosos, com os introitos elogiosos, que só tem por objetivo expor você. Quando chegaram para Jesus dizendo, bom mestre, lembra o que Jesus disse uma vez? Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Ah, eu queria tanto estar do lado de Jesus assim, frente a frente. Eu acho que eu ia ser o maior pilheiro daquela época. Quando Jesus falasse uma dessa, eu dizia, ai, eu li esse texto, foi assim, foi pior do que o moço escreveu. Nossa! Aí vem outro. Bom mestre, que farei? Por que me chamas bom? Bom só tem um. Eita, o homem acordou. Qual é a relação entre cristianismo e política? O cristão e a política. O crente pode ser mestre. Sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Quem não se deixa seduzir por uma introdução dessa? Qual é o ser humano que permanece normal depois que é tido como o fiel da balança da existência? Cuidado quando te adularem. Cuidado quando chegarem para você. Ô, rapaz! Minha irmã, só você pode. Só você consegue. Você é tudo. Porque cuidado com isso, meu amigo. Cuidado com isso. Isso é política, política suja. Olha aqui. Depois dessa introdução, dize-nos, pois. Por que, pois? Tem que lembrar do que vem antes. Já que o Senhor é mestre, já que o Senhor ensina quem é Deus, e ensina o caminho verdadeiro, e o Senhor não faz diferença entre as pessoas, entre novinhos que estão querendo poder, e os mais velhos que são partido dominante, eu tenho uma pergunta. Eu quero te perguntar uma coisinha. Existia os discípulos dos fariseus, que são os novinhos. É a mocidade, que está cheia de gás querendo mudar o mundo, pelos caminhos os mais sujos. O partido dominante, os herodianos. Mas entre os discípulos de Jesus, você tem Simão, que era o quê? Zelote. Quem eram os zelotes?
Era o partido fundamentalista que queria a morte de todos os romanos. Por isso que Simão Zelote andava com espada. Eram os fundamentalistas, eram os extremistas, que só achavam que haveria paz em Israel se houvesse o quê? Morte dos romanos. E você tem um Zelote entre os discípulos de Jesus. Você tem chegando nesse grupo, mais para frente no outro texto, tem a figura dos saduceus. É a elite teológica, uma elite que não crê em vida depois da morte. Eles até acreditam, imaginam a existência de Deus, mas tudo que é espiritual, estamos fora. Todas essas turmas estão ali. E quem está ali? Jesus de Nazaré, filho do finado seu José, filho de Dona Maria, cuja família acha que ele está o quê? Maluco. Aí Jesus está sentado e eles fazem esse carnaval todo. E à luz de tudo isso que nós te achamos, que o Senhor é bom, que o Senhor ensina a verdade, e que o Senhor não lida com as pessoas através de aparência, mas trata todo mundo igual. Jesus, agora vem o balaço. O que parece ao Senhor? Eu não quero a lei, eu não quero a Torá, eu não quero Constituição, eu quero a sua opinião como pessoa. Que te parece? É justo pagar tributo a um homem que só faz a maldade em Israel? É justo pagar tributo e não receber nada do serviço que é pago? É justo ter suas coisas confiscadas? É justo pagar tributo, pagar impostos a um sistema político que só nos achata? E aí com isso os herodianos vão se juntando. Só precisa ver um meneio da cabeça de Jesus. É suficiente. Morre ali. Com isso, os zelotes vão se aproximando. Só precisam ouvir um meneio da cabeça de Jesus, que eles começam uma guerra ali. Com isso, os discípulos vão se aproximando. Eles só precisam ver um meneio da cabeça de Jesus, que eles entendem errado o evangelho ali. Com isso, os saduceus vão se chegando. Eles só precisam ver um meneio da cabeça de Jesus, que eles deflagram uma guerra com os fariseus ali. Meu amigo, estava todo mundo ali. Era Maracanã lotado, meu amigo. E o homem não precisa nem falar. Ele só precisa balançar a cabeça. Ele só precisa fazer assim. E está declarada uma guerra civil, política, religiosa, em todas as esferas sociais existentes. Dize-nos, pois, que te parece? É certo pagar tributo a César ou não? Guarde uma coisa. Toda pessoa que faz uma pergunta, ela não tem ligação nenhuma com a pergunta, mas você se tornará responsável pela tua resposta. Guarda isso. Quem pergunta, mas se você tiver de responder, só você pagará o preço de tua resposta. Cuidado com as pessoas que incensam você para depois te expor na frente de todo mundo. Está cheio. Levanta a tua bola para depois fazer o quê? Cortar por baixo. Coloca a tua pipa no ar para depois te cortar pela rabiola. Te coloca no céu purinho e vem cheio de cerol. Faça isso não, meu filho. Larga essa cambada de puxa-saco. Larga isso. Você não depende desse tipo de gente para ser quem você é, não. Jesus, porém, aí começa, meu amigo,
Agora o homem começa. Jesus, todavia, porém, entretanto, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que vocês querem me experimentar? Cambada de atores. Ah, meu irmão, o homem passa por cima. E é verdade. Já que eu não julgo pelas aparências, tu é o primeiro a entrar. Todo aquele que chega e diz, já que você é justo, você já começa logo. Então tu és o primeiro a ser julgado. Tem um monte de gente assim, rapaz. Crente que quer ter foro privilegiado. Crente que porque é quem é, ou porque faz o que faz, quer ser tratado por Jesus de maneira diferente. O Senhor é bom, eu dou meu dízimo, eu venho à igreja. É claro que eu tenho imunidade espiritual. Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu: por que que vocês me experimentam? Por que que vocês querem me provocar? Por que que vocês querem me tirar para dançar? Cambada de atores, seus hipócritas. Aí sabe o que ele faz? Me dá uma moeda aí do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Eu acho tão bonito isso. Toda vez que Jesus pede alguma coisa, tem sempre alguém que não está entendendo o que está acontecendo. Tem sempre alguém que quando Jesus pede algo, ele não percebe que ali tem saduceus, zelotes, sicários, essênios, fariseus, discípulos, herodianos. Tem sempre alguém, o puro e simples de coração, que faz o quê? Tem sempre um. O tema era o quê? Vamos alimentar a multidão. Nós não queremos alimentar a multidão. Vamos ver o que o povo tem. Aí vem um menino. Tem 5 peixes aqui. Tem 5 pães. Tem 2 peixinhos. É só o que eu tenho. Quando Jesus expulsa os comerciantes do templo, a palavra do Senhor diz que Jesus vai, pega faz um azarrogue, começa literalmente a chicotear aqueles caras, dizendo o quê? A palavra do Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração. E vocês fizeram dela um comércio. Ele não vai no templo de Diana, não vai no culto a Herodes, ele vai na casa de oração. E expulsa todo mundo, e Jesus é tão macho, que ele fica sentado na porta, querendo saber se alguém bota a cabeça para entrar. Homens que hoje em dia não se faz mais. Homens que têm postura de homem. Hoje em dia, qualquer homem com postura de homem, o pessoal já diz: ah, meu Deus, estou sendo oprimido. Ai, socorro, fulano é muito grosso, fulano é muito rude. Ele só é um homem que tem postura de homem. O certo é o certo, o errado é o errado. E certo se fará, e errado se corta. E acabou. Mas hoje você tem uns homens, rapaz, que ouvem assim: mestre, é o homem, oi, tu és bom, sou mesmo, obrigado, fala mais. Comenta a minha foto no Zap. Jesus para, bota a cadeira e fica esperando quem vai entrar para apanhar de novo. Mas a palavra do Senhor diz que dentro desse contexto, quem entra no templo? Os doentes. Para serem o quê? É aquele indivíduo que vai entrando mancando, vai olhando para Jesus, vai dando a volta, vai mostrando a perna, vai chegando perto e diz: licença, eu sou aquele da perna que precisa para trabalhar. O senhor pode? Eu não tenho nada a ver com esse comércio aí. Eu sou o cara que perdeu o braço e sou chefe de família. O senhor pode? Relação entre o cristão e a política. Tem que perguntar qual é a relação entre tu e o evangelho, meu filho. Olha o que diz a palavra do Senhor.
mostrai-me a moeda do tributo. Aí vem alguém, eu. Aqui, ó, dá uma moeda aí. Jesus pega a moeda, mostra a moeda e pergunta, de quem é este rosto? E o que está escrito aqui? Responderam, é de César. Aí todo mundo fica, é agora. É agora que nós vamos transformar em um cavalo de batalha dos nossos interesses. É agora que está decretada a libertação de Israel. É agora que os essênios vão ao poder, os zelotes vão ao poder, os heredianos vão cair. É agora que nós vamos matá-lo. Então lhes disse, deem, pois, a César somente o que é de César, e deem a Deus o que somente pode ser de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o, foram-se. Que homem! Que Deus! Porque as pessoas sempre colocam a coisa num sentido oposto. Se é de Deus, não pode ser político. Se é político, não pode ser de Deus. Se é do homem, não pode ser santo. Se é santo, não pode ser do homem. E sabe o que Jesus faz? Ele aniquila essa forma de achar uma maneira horizontal de embate. Ele desvincula essas coisas e diz o seguinte, o meu reino não é desse mundo. Meu reino não tem nada a ver com IPTU. Meu reino não tem nada a ver com IPVA. Meu reino não tem nada a ver com TV a cabo. Meu reino não tem nada a ver com vereador, com deputado, com governador. Meu reino não tem nada a ver com COB. Meu reino não tem nada a ver com partido político. Meu reino não tem nada a ver com Copa. Em outras palavras, aquilo que lhes for obrigatório dar, na condição de fazerem parte de um sistema que hoje está vigindo, vocês têm que fazer. Por quê? Senão vocês vão morrer. Mas aquilo que o meu Pai pede, deem a Ele. O que Deus pede para você? Deus te pede para estudar a relação entre o cristão e a política? Deus te pede para você estabelecer um tratado sobre quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Sabe o que Deus te diz? Meu filho, feliz você será se você for humilde de coração, porque só quem é humilde de coração está dentro do reino dos céus. É só isso que Deus te pede. Meu filho, você será feliz. Mas e o IPTU? Meu filho, você será feliz. Mas e o político que roubou? Meu filho, você será feliz. Mas e o outro que não foi afastado? Meu filho, você será feliz se em todo o ambiente que você estiver, você procurar trazer a paz. Porque só aquele que pacifica um local é reconhecido pelos demais como alguém que é filho de Deus. O reino de Jesus não é deste mundo. E se você se importa com essas questões do mundo, tentando atrelá-las, política e religião, por isso que você se frustra tanto, meu amigo. Porque você pode não ter homens políticos de estimação, nem partidos de estimação, mas você tem o mais importante, ideologias de estimação. E o que o Evangelho faz? O Evangelho tira de você tudo isso. O Evangelho trabalha com o teu coração. O Evangelho trabalha com categorias de mudança interior e uma consciência que é reorientada para os valores do reino. Uma consciência que enxerga Deus como Pai, como um Pai que não é só meu, mas é de todos. Por isso que Ele é um Pai que é nosso. Enxerga Deus como alguém cujo meu estado, cada vez que me separo daquilo que me faz mal e busco fazer o bem, nisto eu santifico o nome dEle.
O Evangelho trabalha com uma categoria onde todo dia eu peço que os valores do reino sejam os meus valores. Venha sobre nós o teu reino. Todo dia eu digo que a vontade do Senhor seja feita e que eu tenha sensibilidade para enxergá-las e que a tua vontade seja feita tanto naquilo que eu vejo como naquilo que eu sequer percebo, assim na terra como nos céus. O Evangelho, ele trabalha com as categorias de que o pão que é do dia, o Senhor me dá no dia. Amanhã eu não sei, mas também não vou sofrer pelo amanhã. O amanhã a Deus pertence. O pão nosso de cada dia, me dá o de hoje. O Evangelho, ele trabalha, sabe com o quê? Perdoa a minha ofensa a ti. Da mesma forma, com a mesma sensibilidade, que quando alguém erra comigo, eu consigo perdoar. E não me deixe achar que eu sou mais do que eu sou. Me livra desse mal. Porque o Senhor é o reino, porque do Senhor é o poder, e toda a glória, tudo aquilo que eu fizer vai ser redundado a ti. Que assim seja. Isso é o Evangelho. Relação entre o cristão e a política? Cristianismo é política. E política se beneficia também do cristianismo. Relação entre um discípulo de Jesus e a política? Não há. Aos políticos o que é da política, e ao meu Deus o que pertence ao meu Deus. Amém, igreja?